Obrigado, Deus, por mais um dia, por mais uma madrugada abençoada, por mais um dia que o Senhor permite e nós temos o fôlego de vida. Senhor, vamos por esse meio pedir primeiro a sua bênção no mundo espiritual e segundo, que o Senhor continue a nos proteger da diversidade daquilo que nós não conseguimos ver. Pai, nos proteja, continue nos guardando e seja conosco na leitura de hoje, fazendo termos entendimento daquilo que nós não entendíamos antes, segundo a sua palavra. Venha falar conosco, segundo a sua palavra no dia de hoje. Pai, orei confiando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim diz a palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 29, verso 1. Profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Fale e diga: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, deitado no meio dos seus rios, e que diz: o meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo, mas eu porei anzóis em seus queixos e farei com que os peixes dos seus rios se apeguem às suas escamas. Vou tirá-lo do meio dos seus rios, juntamente com todos os peixes dos seus rios, guardados nas suas escamas. Vou lançá-lo no deserto, você e todos os peixes dos seus rios. Você cairá em campo aberto, não será recolhido nem sepultado. Eu farei como alimento aos animais selvagens e às aves do céu. E todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor. Porque os egípcios se tornaram um bordão de caniço para a casa de Israel. Quando os israelitas o pegaram com a mão, você rachou e lhes rasgou o ombro. Quando eles se apoiaram, você quebrou. Fazendo tremer os lombos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre você a espada e eliminarei de você pessoas e animais. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque você disse: o rio é meu, eu o fiz. Eis que estou contra você e contra os seus rios. Farei da terra do Egito um deserto, uma completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé nenhuma, pé humano, nem pata de animal passará por ela, nem será habitada durante 40 anos, porque tornarei a terra do Egito em desolação, no meio de terras desoladas. As suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em desolação durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Mas assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios do meio dos povos por onde foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra da sua origem, e serão ali um reino humilde. O Egito se tornará o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os diminuirei para que não dominem sobre as nações. A casa de Israel nunca mais porá a sua confiança no Egito. Confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava ao Egito em busca de socorro.
Então eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Nabucodonosor conquista o Egito. Ezequiel capítulo 29, verso 17 em diante. No 27º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército num difícil ataque à cidade de Tiro. Todas as cabeças se tornaram calvas e todos os ombros ficaram esfolados. Mas nem ele, nem o seu exército receberam qualquer recompensa pelo esforço que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, tomará o seu despojo e roubará sua presa. E isto será o pagamento para o seu exército. Como pagamento pelo seu esforço, eu lhe dei a terra do Egito, visto que eles trabalharam para mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e a você, Ezequiel, permitirei que fale livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. O Egito será conquistado pela Babilônia. Ezequiel capítulo 30, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetize e diga: Assim diz o Senhor Deus. Gritem: aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Será um dia de nuvens, o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito, e haverá grande angústia na Etiópia. Quando caírem os feridos no Egito, o seu povo será levado para o cativeiro, e serão destruídos seus fundamentos. A Etiópia, Puti, Lude e toda a Arábia, os de Cube e os homens da terra da aliança, cairão à espada juntamente com o Egito. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder. Desde Migdol até Sevene cairão a espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio de terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para amedrontarem o povo da Etiópia, que vive despreocupado, e haverá angústia entre eles no dia da ruína do Egito. Pois eis que já vem, assim diz o Senhor Deus: farei cessar a pomba do Egito, por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e o seu povo com ele. Os mais terríveis das nações serão levados para destruírem a terra, atacarão o Egito com suas espadas na mão, e encherão a terra de mortos. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros farei desolada a terra e a sua plenitude. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e eliminarei as imagens de fins. Não haverá mais príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei de Patros uma desolação, porei fogo em Zoar e executarei juízo em Tebas. Derramarei o meu furor sobre si, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Tebas. Altearei fogo no Egito. A cidade de Sim terá grande angústia. Tebas será destruída e Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Aven e de Pi Beset cairão à espada, e estas cidades irão para o cativeiro em Táfnis. O dia se escurecerá quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e as suas filhas irão para o cativeiro. Assim executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor.
o rei de braços quebrados. Ezequiel capítulo 30, verso 20 em diante. No 11º ano, no primeiro mês, aos 7 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para que seja tratado com remédios, nem posto numa tala para tornar-se forte o bastante para empunhar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus braços, tanto forte como o que já está quebrado, e farei com que a espada caia da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada na mão dele. Porém quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme quem foi mortalmente ferido. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu te puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Assim eles saberão que eu sou o Senhor. O destino do Egito. Ezequiel capítulo 31, verso 1 em diante. No 11º ano, no terceiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo, a quem você é semelhante em sua grandeza. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. As águas o fizeram crescer, as fontes do abismo o fortaleceram, fazendo correr as suas torrentes no lugar em que ele estava plantado, e enviando os seus ribeiros para todas as árvores do campo. Cresceu mais do que todas as árvores do campo, os seus galhos se multiplicaram e os seus ramos se alongaram. Por causa das muitas águas, durante o seu crescimento, todas as aves do céu se aninhavam nos seus galhos. Todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os ciprestes não igualavam os seus ramos. E os platanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a esse cedro na sua formosura. Eu o fiz formoso com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que ela elevou a sua estatura, o seu topo chegou até as nuvens, o seu coração ficou orgulhoso da sua altura, eu entregarei essa árvore nas mãos da mais poderosa das nações, que certamente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece. Eu a rejeitei. Os mais terríveis estrangeiros dentre as nações a cortaram e abandonaram. Os seus galhos caíram sobre os montes e por todos os vales. Os seus ramos jazem quebrados em todos os ribeiros da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e a deixaram. Todas as aves do céu habitarão nas suas ruínas, e todos os animais selvagens se acolherão sob os seus ramos. Isso aconteceu para que todas as árvores junto às águas não elevem a sua estatura, nem levantem o seu topo até as nuvens, e para que as bem regadas não venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todas foram entregues à morte,
as profundezas da terra no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que a árvore desceu no mundo dos mortos, fiz com que houvesse luto. Por causa dela, cobri o abismo, retive as suas cadeias, e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dela, e todas as árvores do campo ficaram murchas por causa dela. Fiz tremer as nações ao som da sua espada, quando a fiz descer ao mundo dos mortos, com os que descem ao abismo. Todas as árvores do Éden, as mais bonitas e as melhores do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas, com ela, descerão ao mundo dos mortos, para juntar-se com os que foram mortos à espada. Sim, os que foram o braço dela e que estavam assentados à sua sombra entre as nações. A quem, pois, você é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. No entanto, você descerá às profundezas da terra com as árvores do Éden. No meio dos incircuncisos você jazerá com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua pomba, diz o Senhor Deus. Lamentação sobre Faraó, rei do Egito. Ezequiel capítulo 32, verso 1 em diante. No 12º ano, no 12º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre você a minha rede no meio de muitos povos, que o puxarão para fora na minha rede. Eu o deixarei no chão, eu o lançarei em campo aberto. Trarei sobre você todas as aves do céu e os animais de toda a terra. Se fartarão da sua carne, porei as suas carnes sobre os montes, e encherei os vales com seu cadáver. Com seu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão os ribeiros. Quando eu o extinguir, cobrirei os céus e farei escurecer as estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros do céu, e trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar às nações, as terras que você não conheceu, a notícia da sua destruição. Farei com que muitos povos fiquem espantados a seu respeito, e os seus reis tremam de medo, quando eu brandir a minha espada diante deles, no dia em que você cair. Eles ficarão tremendo sem parar, com medo de perder a vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei com que a multidão do seu povo caia a espada de valentes guerreiros, que são todos os mais terríveis das nações. Eles acabarão com o orgulho do Egito, e todo o seu povo será destruído. Destruirei todos os seus animais junto às muitas águas, que nunca mais serão turvadas por pés humanas, ou por cascos de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios com azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tomar o Egito em desolação, e a terra for destruída de tudo que a enchia, e quando eu destruir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que farão as filhas das nações sobre o Egito, e todo o seu povo se lamentará, diz o Senhor Deus. O Egito desce ao mundo dos mortos. Ezequiel capítulo 32, verso 17 em diante. No 12º ano, aos 15 dias do primeiro mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem,
Plantei sobre a multidão do Egito e faça-a descer, ela e as filhas das nações poderosas, as profundezas da terra, juntamente com que descem a cova. Diga o seguinte: você pensa que supera os outros em beleza? Pois agora desça e deite-se com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada, eles cairão. Ele foi entregue à espada. Arrastem o Egito e toda a sua multidão do mundo dos mortos. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe dirão: eles desceram lá. Lá jazem eles, os incircuncisos, mortos à espada. Ali está a Síria com todo o seu exército ao redor dela. Todos os seus túmulos, todos eles foram mortos, caíram à espada. Os seus túmulos foram postos nas extremidades da cova, e todo o exército da Síria se encontra ao redor do seu túmulo. Foram mortos, caíram à espada, todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com todo o seu exército ao redor do seu túmulo. Todos foram mortos, caíram à espada, desceram incircuncisos às profundezas da terra, esses que causaram terror na terra dos viventes. Levaram sua vergonha com os que desceram a cova no meio dos mortos. Lhe puseram um leito entre todo o seu exército. Ao redor dele estão os seus túmulos. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Foram postos no meio dos que foram mortos. Ali estão Meseque e Tubal, com todo o seu exército. Ao redor deles estão os seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e estão com os valentes dos tempos antigos, que, dentre os incircuncisos, foram mortos e desceram ao mundo dos mortos, com as suas próprias armas de guerra, e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também você, Egito, será quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerá com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que apesar do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os que foram mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. Eles jazem circuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército foram mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso, ele jazerá no meio dos incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. O dever do verdadeiro atalaia. Ezequiel capítulo 33, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o construir por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida.
Mas, se o atalaia via que vem o inimigo, e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade. Mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia? Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para divertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Filho do homem, diga à casa de Israel: vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu coração, do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Filho do homem, diga aos filhos do seu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida, e não fizer maldade, certamente viverá, não morrerá. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. No entanto, os filhos do seu povo dizem: o caminho do Senhor não é reto, mas é o caminho deles que não é reto. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá nela. E se o ímpio se converter da sua maldade e fizer o que é justo e reto, por causa desses atos viverá. No entanto, vocês dizem: o caminho do Senhor não é reto, mas eu julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. A queda de Jerusalém e as suas causas. No 12º ano do nosso exílio, Ezequiel 33, verso 1. No 12º ano do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um sobrevivente de Jerusalém, dizendo: a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, antes da chegada desse sobrevivente, a mão do Senhor havia estado sobre mim e eu recuperei a fala. Assim, pela manhã, antes de chegar aquele homem, eu havia recuperado a fala e não fiquei mais em silêncio. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel estão dizendo: Abraão era um só, mas possuiu esta terra. Ora, como nós somos muitos, certamente esta terra nos foi dada como propriedade. Por isso, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, vocês comem carne com sangue, levantam os olhos para os seus ídolos, cometem assassinatos e ainda pensam que hão de possuir a terra. Vocês confiam em suas espadas, cometem abominações. Cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo
e ainda pensam que hão de possuir a terra. Diga-lhes que assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e o que estiver em campo aberto, eu o entregarei aos animais selvagens, para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e o orgulho do seu poder chegará ao fim. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo, um ao outro, cada um ao seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você, como o povo costuma vir. Assentam-se diante de você, como meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca, professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas, quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Ezequiel capítulo 34, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se de lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Eis que estou contra os pastores, e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. O cuidado de Deus pelo seu rebanho. Ezequiel capítulo 34, verso 11 em diante. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhados. No dia de nuvens e densas trevas, vou tirá-las do meio dos povos e os congregarei dos diversos países, e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares abatidos da terra. Deixarei que pastem bons pastos
e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido a água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas até que as tenham espalhado por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não mais sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor e ele os apacentará. O meu servo Davi, ele apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o seu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas, livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu monte, eu farei uma bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará as suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas, e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina os gentios, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantação memorável e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Profecia contra o monte Seir. A palavra do Senhor veio a mim, em Ezequiel capítulo 35, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra o monte Seir e profetize contra ele. Diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, monte Seir. Estenderei a minha mão contra você e o tornarei em desolação e espanto. Deixarei desertas as suas cidades e você será desolada. Então saberá que eu sou o Senhor, pois você guardou uma inimizade sem fim e deixou os filhos de Israel entregues ao poder da espada, no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, farei você sangrar, e o derramamento de sangue o perseguirá. Visto que você não odiou o derramamento de sangue, este o perseguirá. Farei do monte Seir extrema desolação, e eliminarei dele os que por ali passam e os que por ali voltam. Encherei os seus montes de cadáveres, os mortos à espada ficarão caídos nas suas colinas, nos seus vales e em todas as suas correntes de água. Farei de você uma desolação perpétua, e as suas cidades não voltarão a ser habitadas. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, porque você disse: esses dois povos são meus,
e eu vou tomar posse dessas duas terras, sendo que o Senhor estava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a sua ira e segundo a sua inveja, com que no seu ódio você os tratou, e eu me farei conhecido entre eles. Quando castigar você, você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que você falou contra os montes de Israel, dizendo: já estão arrasados e nos foram entregues por pasto. Vocês se exaltarão, se vocês se exaltaram contra mim com aquilo que falaram e não pouparam palavras contra mim. Eu ouvi isso muito bem. Assim diz o Senhor Deus: enquanto toda a terra se alegra, farei de você uma desolação. Assim como você se alegrou quando a herança da casa de Israel foi arrasada, assim também farei com você. Você será arrasado, ó Monte Sei, e todo Edom, sim, todo ele. Então saberão que eu sou o Senhor. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Ezequiel. E assim oremos. Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque Tu és bom. Senhor, nós aqui rendemos-te graça pela Tua misericórdia, que tem sido fazendo sentido na nossa vida todos os dias. Pai, seja conosco na noite desse dia, na madrugada. Coloque a sua bênção e os anjos na guarda do nosso quarto. Pai, que nós venhamos receber a cura daquilo que é espiritual e que não conseguimos no mundo físico ou carnal. Pai, seja conosco nos dias de hoje e para sempre. E que essa mensagem chegue a mais gente com a ajuda do compartilhamento e o like de quem me ouve. Muito obrigado.